Olá pessoal, aqui é Pablo Farias, corretor de imóveis aqui na Flórida, e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série América Sem Máscaras. Como eu prometi para vocês, o quarto vídeo dessa série vai ser uma entrevista com uma advogada, a Yara Morton. Quem já acompanha minha página na internet já deve ter visto algum material dessa advogada. Nós vamos estar tocando em vários assuntos, vamos estar tocando no L1, nós vamos estar tocando em vistos como o visto de estudante, vamos estar falando sobre o visto EB5, vamos estar falando sobre o visto E2 para quem tem passaporte europeu. E vamos tocar em alguns assuntos, por exemplo, escritórios que fazem auxílio à aplicação de visto sem estar devidamente licenciado, que isso é um perigo. Eu andei olhando, por exemplo, esses dias agora na internet, pessoal auxiliando você a ter acesso a um H2B, por exemplo. Está se prometendo algum tipo de instrução acerca desse visto que as pessoas não têm totalmente ciência. Por exemplo, o H2B ele vale para 4 meses e é muito raro você conseguir a extensão dele. Então, às vezes você vai e gasta o seu dinheiro com algum tipo de assessoria que a pessoa te dá para conseguir um H2B para você, aonde você só consegue esse visto que vai durar para 4 meses e depois você perdeu o seu dinheiro para consultoria e aplicação do visto, o que não é tão barato. Tá? Então, hoje nós vamos estar tratando de assuntos legais, a advogada vai estar explicando da melhor forma possível, vai ser algo superficial, porque não tem como a gente tocar em todos os pontos, mas você vai poder estar entrando em contato com ela depois para poder estar especificando aquilo que você quer saber. Tá bom? Espero que você goste do vídeo de hoje. Um abraço e até agora. Olá pessoal, aqui é Pablo Farias e como prometido para vocês, eu vim hoje gravar uma entrevista com a advogada licenciada no estado da Flórida, Yara Morton, né? Estou aqui em Miami, vim até o escritório dela visitar ela, ela vai se apresentar um pouquinho para você do canal, você que tem me acompanhado aí. Olá, bom dia a todos os brasileiros, eu sou Yara Nogueira Morton, eu já vivo aqui nos Estados Unidos desde 91, fiz meu bacharel e meu doutorado em Direito na Califórnia, me mudei para Miami, Flórida, em 99 e vivo aqui desde então. Fui contratada pelo maior escritório de advocacia, Pablo, em 99, Holland & Knight, foi onde eu comecei minha carreira. Abri meu próprio escritório em 2001, onde militamos na área de imigração, 90% do que eu faço, e também na área de acidentes, família e algumas questões imobiliárias. Ok. Um dos motivos que eu trouxe a Yara Morton para fazer uma entrevista com ela foi porque eu vi bastante bons reviews dela nesses sites que a gente procura reviews de advogados aqui, né? Eu tenho recebido alguns relatos de clientes meus insatisfeitos com advogados e eu vi que ela tem bastante bons reviews. Então é bom eu estar passando para vocês profissionais na área que são devidamente capacitados, né? Que vão te trazer um atendimento melhor do que o usual. Eu sempre acredito que a gente tem que fazer o extraordinário, não o ordinário somente, né? Certo. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês o endereço do escritório, eu vou colocar para vocês o endereço do e-mail dela e os telefones no qual você pode ligar. Então todas as informações dela vai estar na descrição do vídeo. Um dos motivos pelo qual eu vim aqui hoje foi porque nós estamos fazendo uma série chamada América Sem Máscaras. Né? E nessa série América Sem Máscaras as pessoas têm a dificuldade de entender como é o processo de imigração para os Estados Unidos. E muitas pessoas têm me ligado e falado: Pablo, eu encontrei esse escritório que está fazendo processo de imigração, está dando entrada em L1, H2B, F1. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: procure um profissional capacitado na área. Eu vou pedir a Yara Morton para explicar um pouquinho quem é devidamente licenciado para atuar nessa área de imigração. Dá para você falar um pouquinho para o pessoal? Certo, é uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, Pablo, o diploma de direito aqui é a nível de doutorado. Então, contrário ao Brasil, onde direito é bacharelado, aqui um pré-requisito para se entrar na escola profissional de direito
é ter um bacharelado, tá? Então todos os advogados americanos têm que ter um bacharelado, seja em qualquer área. Daí você tem que passar no LSAT, Law School Admission Test. É um teste que, na verdade, é mais difícil do que o teste para se tirar licença para ser advogado depois. Então, eu sou bacharel em Direito Criminal aqui nos Estados Unidos, o que não me garante autonomia nenhuma para dar nenhum tipo de conselho legal aqui nos Estados Unidos. Então, continuando, você correto. Então, quem é advogado no Brasil, que é bacharel, tá? Isso, bacharelado aqui nos Estados Unidos é apenas um pré-requisito principal para se entrar na escola de direito, se você passar no LSAT e satisfizer os requisitos, a pontuação necessária para aquela devida escola que você tem a intenção de ingressar, né? Então, daí você entra na Escola Profissional de Direito, e que são 3 anos, se você faz a tempo integral, após ou 4 anos após o bacharel. 3 anos, horário tempo integral, ou 4 anos meio horário, né? 3 anos de estudos ferrenhos. Mas foi uma experiência maravilhosa, é bem duro, né? E no final desses 3 anos ou 4 anos, você tem que fazer a prova do bar. Bar seria a ordem, né? Cada estado dos Estados Unidos tem sua ordem, né? Você tem, para você atuar em um devido estado, você tem que ser membro da ordem daquele estado em questão. Exceto, salvo apenas se você está militando numa área de lei federal. Por exemplo, imigração é lei federal. Então, ela se aplica por igual, independente do estado da União, tá? Então, nós temos, por exemplo, clientes ao redor do país. Eu tenho clientes em Colorado, Nova York, Massachusetts, Havaí. Então, imigração você pode atender qualquer um no estado. Exato. Nos Estados Unidos inteiros. Exatamente. Independente de onde você esteja situado. Eu tenho brasileiros na Califórnia, ao redor do país. Pessoas que eu nunca nem sequer vi. Nos contrataram, graças a Deus, como você mencionou, meus clientes fazem uma propaganda que é impagável e o sucesso deles é o nosso sucesso. Então, simplesmente por terem tido excelentes recomendações sobre o nosso escritório, eles nos recomendam. E então, eu tenho clientes que eu nunca nem sequer conheci e a gente faz o processo daqui mesmo. Voltando na pergunta, então, a pessoa tem que ser licenciada, tá, para poder dar conselho. Quem não é licenciado em algum estado dos Estados Unidos, tá, não pode, é proibido, é literalmente felonia. Aqui no estado da Flórida é felonia de 3º grau. Felonia é um crime. É um crime um pouco mais sério. Exato, não é um simples delito. Delito seria misdemeanor. Misdemeanor são aqueles delitos que têm como pena menos de 1 ano. Quando é felonia, a pena seria de 1 ano a mais. Então não é um delito nem tão leve, um delito, é felonia de 3º grau, né? E quem dispensa, quem dá conselhos legais sem ter a devida licença. Ou monta algum tipo de processo, auxílio em processo de imigração, que isso acontece muito. Demais. É um desfavor à comunidade imigrante, é um problema imenso. Isso é um desfavor tão grande, são centenas de milhares de imigrantes que foram deportados ou que se encontram no país sem nenhuma forma de poder regularizar a situação deles por terem sido vítimas desse barato que sai caro. Tá? Então são os tais paralegais, são os notários, né? Porque contrário à América Latina, onde notários são de fato advogados, notários aqui é nada mais que um cursinho, qualquer pessoa pode fazer, é um cursinho de 3 horas que você faz para você poder notarizar, reconhecer assinaturas, celebrar casamentos. É um cursinho que você pode ter nada mais que um diploma de 2º grau. Qualquer um pode fazer. Né? Exato. Então, existe essa ideia que as pessoas trazem da América Latina, que Notary Public, né, notário público, isso é uma pessoa qualificada na América Latina, não aqui nos Estados Unidos, é completamente diferente. Então, gente, é muito sério isso. Eu tenho visto muito material na internet de pessoas que estão dando auxílio, por exemplo, em vistos como H2B, como eu expliquei antes, pessoas que estão dando auxílio em vistos como o EB5, por exemplo, que é um visto onde o investimento é muito alto. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Como ela explicou, além de tudo, essas pessoas estão cometendo um crime nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos passar para o segundo assunto. É um assunto que os meus ouvintes eles têm me perguntado bastante, me enviado muitos e-mails. O EB5. Né? E eu gostaria, é lógico, eu quero te explicar uma coisa para você que está me ouvindo.
ela não vai poder tocar em todos os pontos de cada visto que eu vou estar falando aqui, tá? Ela vai estar falando algo superficial, vai estar te dando uma noção básica de como seria tudo isso, e então, para uma consulta com ela, você entender mais a fundo como é todo esse processo. Dá uma noção para o pessoal que está nos ouvindo a questão do EB5, tanto passivo quanto ativo. Certo. O programa EB5 se trata de investimentos ativos ou passivos em empreendimentos comerciais. Foi criado pelo Congresso Federal em 1990 esse programa. E em 1992, o Congresso adicionou o o Foreign Investor Program, o investimento o programa de investimento para estrangeiros, que através de centros regionais. Então, o mais comum que fazemos, o mais comum ao redor do país, é o investimento passivo, que é o investimento ainda atualmente, até 30 de setembro de 2016, desse ano corrente, a $500 mil. Então, existem dois modelos. Que é o investimento passivo na compra de cotas no empreendimento comercial de um determinado centro regional, ou através de empréstimo. Você empresta $500 mil para um determinado centro regional. Este centro regional é um empreendimento comercial, por exemplo, o mais comum, geralmente são empreendimentos imobiliários, e você empresta, o termo do empréstimo geralmente é 5 a 6 anos. Quanto a juros, muitos dos centros não pagam juros nenhum. Ou 0,8%, menos de 1%, tá? Então isso não é investimento para você adquirir um retorno. Isso literalmente é um investimento com o fim de obter o Green Card, tá? Então, nós temos vários processos já aprovados. Eu sou extremamente zelosa e cautelosa na escolha. Na verdade, quem tem que fazer a escolha, eu faço apenas recomendação de vários, dos centros regionais. Mas você tenta fazer a escolha em produtos que tem dado certo? Eu dou exemplo eu menciono alguns nomes de centros regionais com um background, já com uma performance sólida, com um número de projetos, dezenas de projetos, 50 projetos, onde eu posso mostrar um track record, um recorde de sucesso, de aprovações, centros regionais que de fato já devolveram aquele montante, o $500 mil para os seus investidores, porque assim, trata-se, claro, de um centro regional mais confiável. O cliente pode contratar um expert que faz a análise da viabilidade daquele projeto, da chance de sucesso daquele projeto, porque aquele projeto tem que gerar 10 empregos diretos ou indiretos para que o investidor imigrante venha a conseguir seu green card através desse investimento. Uma outra pergunta, normalmente qual é o tempo para receber o green card? O investimento ativo que o Pablo está dizendo, trata-se de investimento de $1 milhão em qualquer área. Você vai injetar, a injeção de capital de $1 milhão num negócio já existente. Se é um negócio já existente, tem que haver a reestruturação e reorganização desse negócio, e tem que se provar que houve um crescimento de 40%. Uma vez que houve essa injeção de capital de $1 milhão, tá? Houve então um crescimento do negócio. Há que se haver, claro, um estudo muito óbvio, contábil, para se mostrar onde estava a condição da companhia antes da compra e após a injeção de capital de $1 milhão. Certo. E tem que haver a criação de 10 empregos, ou se manter 10 empregos que talvez já eram existentes, ou a criação de 10 empregos para residentes permanentes ou cidadãos americanos. Esses residentes permanentes e cidadãos americanos não pode incluir o investidor, nem nenhum parente do investidor, tá? Então esse é o investimento ativo. Para esse, se a pessoa injeta $1 milhão e se logo, em questão de 6 meses, um mês, os requisitos exigidos já estão satisfeitos, a pessoa pode chegar até o Green Card. Primeiro é dado um Green Card condicional, tá? É dado um Green Card, que é uma carteirinha de residência, por 2 anos.
e esses empregos devem ser criados dentro desses 2 anos. Antes da expiração desses 2 anos, daí é que você entra com o pedido da remoção das condições e você consegue seu green card permanente, de 10 anos. Então, o ativo pode sim ser mais rápido do que o passivo. Em termos de tempo, Pablo, a primeira petição, que é a I-526, atualmente está levando 15 meses para ser aprovada. Após esses 15 meses, aí é que a gente entra com a petição para o Green Card. Em questão de 90 dias, mais ou menos, você já tem autorização de trabalho, autorização de viagem, e o Green Card, geralmente, 8 meses após a entrada da aplicação. Ok, então é um processo que você tem que ter paciência, tem que atender todos os requisitos que esse processo vai pedir. O meu conselho sempre para os meus clientes contrate um analista financeiro para ele analisar esses empreendimentos que você estaria colocando no seu EB5, é sempre o conselho que eu faço, e aqui que você falou agora. Normalmente esses investimentos, teoricamente, são riscos, são em áreas de risco, porque é por isso que está recebendo investimento, então há um certo risco. Como o Pablo disse, o EB5 é um investimento de risco. Risco é uma característica que deve haver, que deve existir. O próprio governo federal exige que seja de risco. O centro regional tem que ser numa área que é chamada de ETA, Employment Targeted Area, que é uma área deprimida, rural, ou marcada por 150% da taxa nacional de desemprego, e é por isso que é de risco. Tem que ser de risco para que o governo te confira esse Green Card. Então é extremamente importante a escolha de um centro regional com uma reputação muito sólida, muito boa. É muito importante a escolha para diminuir o teu risco e aumentar as chances de sucesso na tua meta, que é a obtenção do Green Card. Tá joia. Vamos lá. Nosso segundo ponto, uma outra pergunta que muitos me fazem, é a questão do visto E2. Você pode dar um resumo breve do que seria o E2 para esse pessoal entender? O visto E2 é um visto excelente. Eu tenho dado muitas consultas agora. Nesses últimos 2 anos eu tenho dado muitas consultas sobre o visto E2, visto excelente. É também um visto para investidor, porém, o investimento é ativo, basta um investimento, no meu informativo eu coloco $150 mil, mas a verdade eu vejo clientes, às vezes clientes não meus, porque geralmente os meus clientes eu prefiro que eles façam um investimento de $150 mil, a fim de garantir realmente o sucesso na aquisição do visto E2. Mas praticamente são para brasileiros que têm uma segunda cidadania. E geralmente a cidadania que a gente mais vê no Brasil, ao redor do Brasil, mas especialmente no sul do Brasil, em São Paulo e entre outras cidades, é o passaporte italiano, o passaporte alemão, o passaporte francês, polonês, são os que eu mais vejo, porque o Brasil e nem Portugal são signatários deste tratado, tá? Então, o visto E2 é para aqueles países, para cidadãos daqueles países. Não tem problema que você vive no Brasil, mas você tem que ter aquela cidadania e provar através de um passaporte, né? Então, são apenas para países signatários do Tratado de Comércio. A pessoa deve investir $150 mil, eu prefiro dizer $150 mil, num empreendimento comercial já existente ou novo, e ele deve também, esse empreendimento deve ser ativo, você de fato vai atuar nessa companhia, vai criar empregos, nada a nível EB5, nada a nível do L, que a gente ainda vai discutir. Esse dinheiro deve ser teu, nós temos que rastrear. A gente tem que mostrar a fonte desse capital, tem que mostrar exato, a gente vai mostrar através das suas declarações de renda, de pelo menos 2 anos, que esse dinheiro era teu, estava na tua posse, no teu controle, de onde ele foi adquirido, tá? E aí você vai injetar esse capital, por exemplo, uma franquia, vamos supor que a taxa da franquia seja $50 mil, $75 mil. Então existe um formulário onde a gente coloca todo um business plan, um plano de negócios, e tem que explicar onde é que está, onde foi injetado esses $150 mil. Então, às vezes, talvez, uma taxa de franquia, 50, $75 mil, o aluguel comercial do local, as atividades. Quando eu entro com o processo, geralmente
eu já entro mostrando as atividades da empresa, as invoices, as faturas. Tem que haver 1 ou 2 empregados logo de início. Então é relativamente mais tranquilo do que o Web5, por exemplo. E você consegue 5 anos. 5 anos em que no que a pessoa me contrata, uns 2 meses a gente compilou o processo. Quando a pessoa me contrata, eu espero que, se ele vai ainda iniciar as operações, eu espero que ele volte para mim em 3 meses, daí já comprou o negócio, já estabelecemos um novo negócio, as atividades já foram iniciadas, já existe 1 ou 2 empregados, já existe movimentação, daí é que a gente monta o processo, que são de 1 mês, 2 meses no máximo, o processo está montado, a gente protocoliza o processo, Pablo, existe um PPF, Premium Processing Fee, que é uma taxa para processamento rápido, em 15 dias, e aí a pessoa recebe o E2 no consulado no Brasil, a esposa, o cônjuge, recebe visto também de 5 anos, com autorização de trabalho, e os filhos menores de 21 recebem também, não podem trabalhar, mas recebem o visto de acompanhante também, e podem estudar em escolas públicas, e a melhor parte, esse visto pode ser estendido indefinidamente. De 5 em 5 anos, antes dos 5 anos se expirarem, provando que o negócio permanece ativo, né? Que tem renda, que tem empregados, nada a nível extraordinário, super difícil. Você vê aí, aqui em South Beach, esses franceses, os italianos, com gelaterias, pizzarias. Geralmente o que eles têm são isso, é o E2. Ok. Então é um visto, como eu disse, relativamente tranquilo. Na descrição do vídeo eu vou estar colocando as informações dela e você entra em contato com ela para saber quais os países que podem estar nessa lista que são aptos a aplicar para o E2. Um outro visto que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu acredito que 8 anos atrás, daí para trás as pessoas aplicavam bastante, era um visto relativamente tranquilo de se conseguir o Green Card. Diferente do E2, o E2 você pode ficar renovando esse visto, você vai ter o Social Security, você vai ter a permissão de trabalho, é como se você fosse um residente com livre acesso a sair do país, mas não é uma residência permanente. É um non-immigrant visa, é um visto não imigrante. Não imigrante, né? Mas você pode atuar como um residente. Com certeza. Ok. No L1, muitas pessoas aplicavam antes e ultimamente as pessoas têm me perguntado bastante como está o processo do L1. Tem como você dar uma explicação pessoal acerca do L1 hoje, como os requerimentos, como está o processo de L1 hoje? Olha, o L1 é um outro visto excelente, porém os requisitos são duros, Pablo, como você disse, você está certo. Até uns 8 anos atrás era bem mais fácil, a gente já atua há 16 anos e, puxa vida, quantos green cards eu consegui através do visto L1, o salário anual daquele executivo sendo transferido seria $35 mil, e a atividade, a receita daquela companhia, o número de empregados não era nada extraordinário e eu consegui o green card. Os tempos mudaram. Mas vamos lá. O L, então, é um visto também de investidor, mas na verdade a diferença contrário ao E, onde eu não tenho que provar a existência de nenhum negócio no Brasil, o L é a criação de uma subsidiária ou afiliada de uma companhia no Brasil. Essa companhia que a gente forma aqui nos Estados Unidos, o contrato societário dela, o contrato social, deve ser um espelho do contrato social dessa do Brasil, ou bem semelhante. Esse executivo que a gente está transferindo como L1A, que é um visto para gerente, né, de executivo, para ele exercer funções executivas ou gerenciais, eu tenho que mostrar que essa pessoa ou constitui, ou ele é dono ou parte dono dessa companhia no Brasil, ou se ele não constitui o quadro societário, ele já trabalha ou trabalhou por pelo menos 12 meses, dentro dos últimos 3 anos, numa posição de gerente, de executivo, e exerceu funções, ou ainda exerce funções executivas dentro dessa companhia no Brasil. Daí essa companhia no Brasil está transferindo esse executivo para gerenciar, né, coordenar, planejar, ele está no topo da hierarquia dessa companhia que eu vou estabelecer aqui nos Estados Unidos, e há que haver a injeção de capital, contrário ao E2, onde eu lhe disse que o ideal é um investimento de $150 mil, não existe número necessariamente para o L, mas a diferença, Pablo, é que no fim de um ano, se é uma companhia recém-formada, quando a gente pede o L, você só consegue 12 meses.
O grande desafio é na hora da extensão. Na hora da extensão mudou mesmo. Isso é ao redor do país, essa é a opinião de todos os advogados ao redor do país. Tem se tornado muito frustrante, porque se a gente não prova 5 empregos, tá? Pelo menos uns 5 empregos, desses 5 o próprio executivo pode constar. Ele está no topo da hierarquia, pelo menos 4 empregos para residentes ou cidadãos americanos. E se eu não provo uma certa receita, muitas vezes eu coloco no meu informativo assim, eu quero ver uma receita de no mínimo 300 mil brutos, né? 300 mil dólares brutos no fim de um ano, né? E pelo menos uns 5 empregos. Eu já consegui extensão onde a receita foi menor, porém o número de empregados era grande. Mas aí havia ainda a capitalização, né, através da Companhia do Brasil, né, ainda enviando dinheiro, capitalizando. Uma participação da empresa brasileira injetando dinheiro na empresa americana. Injetando capital, exato. Então, esse é o grande desafio, porque o L, para aquelas empresas, eu tenho clientes onde fazer 1 milhão, gerar 1 milhão bruto em menos de um ano não é problema, dependendo da indústria, tá? Eu acabei de conseguir um L, meu cliente me ligou ontem, dizendo, doutora, está indo tudo hiper bem, já tenho aí uma receita de 350 mil dólares, e ele está atuando tem 2 meses. Então esse vai ser um tipo de um E2, de um L, que certamente eu vou conseguir um green card para ele. Se eu não provo criação de empregos, mais do que receita, porque mesmo que não haja receita, pelo menos havendo a injeção de capital da Companhia do Brasil, e havendo a criação de empregos, 5, 7, 12, 10 empregados, eu consegui a extensão de um que estava no vermelho, mas de fato era um restaurante, mas de fato eles tinham 12 empregados, consegui a inovação. Mas para se conseguir o green card através do L, a companhia americana tem que estar autossuficiente. Andando sozinha. Andando sozinha, pagando as suas próprias despesas, pagando o salário desse executivo, que atualmente a gente coloca um mínimo de 70 mil dólares anuais, tá? Porque hoje já existe jurisprudência dizendo 50 mil dólares, isso não é salário de executivo. Então, geralmente, eu recomendo aos meus clientes, a gente coloca 65, 70 mil dólares anuais, e a criação de emprego é sine qua non. Ao contrário, a gente não consegue nem sequer a extensão. Mas é um excelente visto para aqueles negócios que geram a receita e geram a criação de emprego. É o que eu sempre digo, é um visto muito bom se de fato o negócio está gerando receita, se de fato o negócio existe e está gerando empregos, né? E outra coisa legal do visto L1 é porque o cônjuge, ele recebe o visto L2, né? Exato, o L2 também, por exemplo, geralmente o quadro mais comum para nós é o Startup Company, que é a companhia recém-formada, onde é por um ano só. O cônjuge recebe também a autorização de trabalho, pode trabalhar em qualquer, que nem o cônjuge do E2, pode trabalhar para qualquer companhia, em qualquer lugar. Quanto aos filhos, gente, lembra que quando eles completam 21, acabou. Como eu disse, não tem como tocar em todos os assuntos aí de cada visto em específico. Um outro assunto, visto F1 e H2B. Eu tenho certeza que se a gente for falar todos os pontos necessários para estar aplicando para esses vistos aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui, vai ficar um vídeo muito extenso. Mas eu queria que você desse uma noção para as pessoas, quem se qualifica, quão complicado é você conseguir um H2B ou um F1, porque muita gente está vindo com F1 para os Estados Unidos e não é passado, por exemplo, você que entra em contato com escritórios aí que não tem profissionais licenciados para trabalhar com a questão imigratória, não te explicam que o F1, por exemplo, que é o visto de estudante, não se pode trabalhar. E as pessoas chegam para mim e falam, eu estou no F1, agora eu quero arrumar um trabalho. E eu falo para elas, olha, para você arrumar um trabalho vai ficar complicado, porque o F1, teoricamente, não é para se trabalhar. Correto. O F1 é um visto para estudantes. Você primeiro tem que buscar um I-20 de uma escola devidamente credenciada pelo Departamento de Imigração americano. Você tem que ter cuidado com a escola, tá? Eu estou sendo contratada por algumas pessoas que lamentavelmente tiveram o azar de pegar um I-20 de escolas que não estão devidamente credenciadas puxa, é muito triste uma situação dessa. Enfim, é muito importante a escolha de uma escola realmente forte, sólida, que está regularizada e credenciada junto ao Departamento de Imigração. Como o Pablo disse, é absolutamente proibido e é violação dos termos e condições do visto F1 se você engaja em qualquer atividade de trabalho. Certo. Você não pode trabalhar. Em 16 anos, em 15 anos,
desde que eu tenho meu próprio escritório, nunca tivemos uma negativa de mudança de B2. O quadro mais comum é quando a pessoa ingressa com o B2 e alguns meses mais tarde ela decide buscar uma escola e buscar o visto de estudante. Certo. Daí, claro, ela deve ir a uma escola, pegar os documentos, satisfazer os requisitos, que geralmente é provar que tem a condição financeira de pagar pelo curso e se manter aqui sem ter que trabalhar. Aí, uma vez que a gente tem os documentos necessários, que são vários, tem que mostrar laços com o Brasil, porque a intenção de quem vem com visto de estudante é ficar aqui temporariamente, a caráter temporário. E, enfim, aí a gente pede, tem demorado hoje mais de 90 dias até se obter o F1. E daí você estuda, enquanto você está estudando, você geralmente recebe o DS, que é Duration of Status, enquanto você está de fato estudando, frequentando a escola, você pode estudar. Os seus acompanhantes, que será teu cônjuge e teus filhos menores de 21, recebem um F2, que é o acompanhante, não pode trabalhar, ninguém pode trabalhar. Outro ponto importante, como o F1 demora a ser emitido, o que eu vejo aí os papeleiros, os paralegais, os notários, tantos aí na prática ilegal, que isso chama UPL, Unlawful Practice of the Law, que é a prática ilegal do direito, é um desfavor que fazem à comunidade, porque eles dizem, não, você pode começar a frequentar a escola sim. Você não deve frequentar a escola até que seja emitido o teu F1. E mesmo se a escola te ligar e disser, você tem que começar a frequentar, você tem que dizer, não posso, é violação dos termos, prorroga a data do início dos meus estudos, porque é violação dos termos e condições. F1 é muito comum, eu tenho muitos clientes que estão aposentados e eles falam, Pablo, eu não preciso de renda nos Estados Unidos, não preciso gerar renda nos Estados Unidos, eu tenho a minha renda do Brasil, o que eu posso viver nos Estados Unidos, eu quero aprender inglês, quero viver um pouco dessa vida americana. Então, esse é um visto perfeito para essas pessoas. Com certeza. Né? É um visto absolutamente excelente para aqueles que, de fato, não vão engajar em nenhum trabalho, têm condição de se manter aqui e vão, de fato, estudar. Excelente opção. Um outro visto é o H2B. H2B é um visto também que está bastante famoso entre os brasileiros. As pessoas têm me ligado e falam, Pablo, eu quero conseguir meu green card através do H2B. Eu falo, olha, esse é um visto que não vai te dar green card. Ele vai te dar uma situação de trabalho temporária, mas o certo é você procurar um advogado para você entender melhor como isso funciona. E nada melhor do que a Yara Morton para poder responder para a gente o que é e como funciona o visto H2B. O visto H2B são vistos apenas para trabalhos sazonais, de estação. Esse visto geralmente é um visto apenas para 4 meses, dá um pouquinho de trabalho para a gente fazer, porque a gente primeiro precisa de pedir uma certificação de trabalho junto ao Departamento de Trabalho, Department of Labor, e só depois da gente conseguir essa certificação de trabalho é que a gente entra com a petição junto ao Departamento de Imigração. São para trabalhos sazonais. Geralmente são jovens que vêm para trabalhar apenas para 4 meses. Para dizer a verdade, é um visto relativamente caro e trabalhoso para um benefício de apenas 4 meses. Se obter a extensão dele aqui dentro, é trabalhoso também. De 6 em 6 meses existe um número determinado de vistos. Tá? Então você tem que entrar num certo mês do ano. Então é trabalhoso, você tem que obter aquela certificação de trabalho dentro de um certo período. E o máximo que se consegue, a gente tem que mostrar que a necessidade do empregador é de caráter temporário, a necessidade do empregador tem que ser de caráter temporário, razão pela qual é difícil se conseguir mais de 4 meses. Porque como é que eu já tive casos onde a gente conseguiu por 12 meses, mas é muito raro, porque se é temporário, como é que vai ser por um ano inteiro? No nosso caso, um exemplo foi de um paciente terminal. A gente mostrou que o paciente de fato estava em fase terminal, mas essa fase terminal poderia ser 6 meses, 9 meses, 1 ano. A gente conseguiu 1 ano, conseguiu um segundo ano, no terceiro ano, que é o máximo que se pode ter, foi negado. Porque viram, é terminal e de fato ela era uma paciente terminal. Mas a necessidade... A característica do visto não era essa? Não era essa, aí na terceira vez negaram. Então é um visto, tem se feito muita propaganda desse visto lá, mas é um visto que
é muito trabalho para pouco benefício, né? Se você quiser ter uma experiência como é trabalhar nos Estados Unidos, perfeito para você. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam é a questão, como é que seria uma primeira consulta? Eu sempre digo que normalmente, material informativo, as pessoas não vão te cobrar para te passar um material informativo de como fazer isso, A ou B. Mas uma primeira consulta, normalmente, e deve sim se cobrar, porque o tempo de um advogado aqui é bastante, né, bastante curto. Então, eu gostaria que você dissesse para o pessoal como é que seria, qual seria um valor de uma consulta inicial de uma pessoa com você. Certo. Como você disse, Pablo, eu ofereço através dos meus vídeos, que eu tenho vários, material bastante educativo, elucidativo, onde eu já lhe forneço uma consulta com os requisitos e tudo mais através dos meus vídeos e de informativos que eu envio. Mas para uma consulta, que é fundamental você ter uma consulta para análise específica do seu caso, por favor, entenda que tudo que foi discutido aqui é nada mais que a caráter genérico, não é consulta, não é análise específica, não constitui aconselhamento legal, nada mais que parâmetros gerais. A gente chamaria de overview. Exato, exato. Então, para uma consulta no nosso escritório, a gente cobra $150, 30 minutos, de 30 minutos até 1 hora, se for até 1 hora, a gente cobra $250. Tá? E eu dou muita consulta via Skype para pessoas que estão no Brasil, então a gente faz via Skype, via telefone, e o pagamento, o meu assistente financeiro manda um invoice, você paga online, e estamos à disposição para lhe assistir. Muito obrigado pela entrevista, e eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Como ela disse, isso não é uma noção geral de como funciona tudo isso, mas cada cliente é específico, cada caso é específico. Tá joia? Muito obrigado a vocês. Gostaria de falar alguma coisa, pessoal do canal? Obrigada, Pablo, por esse grande privilégio. Eu me sinto privilegiada e honrada por você ter me convidado. E, gente, é isso aí que o Pablo disse. Educação é tudo, informação é tudo, preparação é o segredo do sucesso. E escolha muito bem quem lhe representa, porque vocês não imaginam, eu já vivo aqui há 25 anos, vocês não imaginam como é triste ver tanta gente que tinha tudo para ter seu sonho americano e tudo perdido, ou até no Brasil, deportado, sem forma de voltar, pelo fato de não terem tido representação adequada. Representação adequada e preparação adequada é o segredo do sucesso. Boa sorte, estamos à disposição. E vai ser um prazer te assistir. É isso aí, pessoal. Dá um joinha no vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com as pessoas que têm interesse em saber informações como é imigrar legalmente para os Estados Unidos. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.